A reputação, da reputação da hora. Boa tarde. Por assim, dá uma boa tarde só. É mesmo, não vai ficar toda hora boa tarde não, né? É. Mas se a pessoa assistir só aquele vídeo, Aí Dela, paciência. vocês têm uma paciência com as pessoas. Cambada, o nosso amigo Lavosa, lembra de Lavosa do ano passado? A gente é amigo dele. O cara é brother, o cara pega e nos ajuda na coisa. Ele pegou e fez uma outra associação. Ele pegou e fez isso. Você não sabia que era Lavosa? Não, mas tu falou do ano passado. Foi da aula passada. Ah, do ano passado. Por que Calma. desse nome? A pessoa está traumatizada. Lavosa pegou e fez assim: quanto mais oxidado tiver, a gente usar esse termo aqui para ele. Vê? E aí eu quero que você use, tá? Rico. E quando você tivesse menos oxidado, você então vai usar outro termo. Osso. Ah, Gessinho, eu já vi isso. Beleza. Agora o detalhe é aplicar isso. Porque Lavoisier fez para que você aplicasse. Então tudo dele estava com aplicação. Então, por exemplo, qual dessas duas espécies aqui é o mais oxidado? Então ele chama isso daqui de óxido. Não se preocupe em ser óxido agora. Eu estou querendo com você só uma coisa. Ele chama isso de óxido sulfúrico. Então quando eu ouço, é melhor do que a fórmula. O aluno que deve falar, professor, vai ter forma ou vai ter nome? Ele não sabe usar o nome. Porque se eu perguntasse, vem cá, a transformação do óxido sulfuroso em sulfúrico é um processo de quê? Opa, peraí. Aqueles que são mais visuais, eu sempre vou escrever assim. Eu tenho um ginge muito bom. Eu não vou botar redução em cima e oxidação embaixo. Aí você fala, por quê? Porque reduzir para mim é assim. Eu não vou colocar ícone embaixo e uso em cima. Eu tenho problemas com isso. Fala, por que assim? Porque para mim reduzir é assim. Então o uso é redução. Ícone é o quê? Oxidação. Então sulfúrico pode fazer o quê? Para sulfuroso. Agora sulfuroso faz o quê? Para sulfúrico. Perfeito? E eu estou pegando esses nomes. Ele pega e ainda faz uma nova relação. Ele pega e estabelece esses sinônimos aqui. Tudo bem? Quando eu tenho íons. Quando eu tenho íon. Tá? Isso é um íon. Nitrito. Isso é um íon. Nitrato. Eu quero a parte que me interessa, tá? A parte que me interessa. Vá. O que é que aconteceu? Oxidação. Aí, gente, aparece ciclo do nitrogênio na prova do Enem. Você acha mesmo que o Enem, depois de falar aqui, não é interessante você gravar as coisas? Ele ia querer que você gravasse o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, o ciclo do enxofre, o ciclo... E você ia sair com aquele negócio dele, não, depois ele sai daqui e sai para lá. Olha o que ele está dizendo para você. O meu aquário. Então, uma das preocupações que você tem no aquário é o nível de nitrogenados que vai estar lá dentro, o ciclo de nitrogênio. Se eu tenho a transformação de... Meu aquário está rico em nitrato. Significa que tem muito oxigênio ou pouco oxigênio na água? O nitrito transformou em nitrato. Tem pouco oxigênio na água ou muito oxigênio na água? Muito oxigênio. Porque senão não tinha como o nitrito oxidar. Então o nível de nitrato que aparece naquela água mostra como aquela água estava rica em quê? Oxigênio. Aí está. Se eu continuo oxigenando ela, porque tem uma bombinha lá, então tem oxigênio de sobra. Por quê? Porque está aumentando o nível de nitrato. Então o nível de nitrato pode ser utilizado para você saber se está tendo uma oxigenação adequada ou não daquele aquário. Pô, mas eu não entendo esse negócio do ciclo de nitrogênio. Era para ter gravado? Era. O que era? O cara disse no texto que nitrito virou o quê? Assim, se der essa forma, aí você agora escolhia. NO2 menos NO3 menos. Qual é o mais oxidado? Ó. Férrico. Ferroso.
Oxidação ou redução? Oxidação ou redução? Oxidação. Ó, não, ó. Redução. Beleza? Ico. Uso. É disso que ele está falando. Ué, se então eu já matei aqui. Como você já matou aqui, eu preciso só caminhar um pouco mais com vocês. Aí a gente vai estar de boa onde eu quero. A que vem a gente vai deitar e rolar isso daqui. Tá? Então a gente falou de coisas. Muita coisa. Cambada. Olha para isso daqui. E assim eu posso faltar a aula que vem, mas não faça isso de maneira nenhuma, pelo amor de Deus. Os elementos do grupo lá tem um elétron na camada de valência. O NOx, ele está associado a um comportamento. A gente associou esse comportamento ao padrão de uma oxidação ou de uma redução. Como os elementos do grupo A só tem um elétron na camada de valência, e eles são pouco eletronegativos, então olha a eletronegatividade como está associado a esse processo. Quando a gente viu em polaridade de ligações, a gente começou a falar de NOx ali, de cargas. O grupo A só tem um, Gessinho. Então ele também só tem um comportamento quando ele forma composto. É por isso que você não precisa dizer qual é o comportamento dele, você simplesmente faz de sódio. Cloreto, de sódio. Nitrato, de potássio. Bicarbonato, de lítio. Acabou. 2A. 3A. Ninguém precisa falar nada sobre esses elementos. Porque ele só tem um comportamento quando ele forma compostos. De cálcio, de estrôncio, de magnésio, de alumínio. Acabou? Só que também, à medida que você vai movimentando para cá, a eletronegatividade vai aumentando. Então a tendência de você atrair elétron dos outros também aumenta. Então a tendência de você também atrair, opa, tá de boa. Então o que vai acontecer? Eu tenho 4 elétrons. Alguém pode atrair os meus 4 elétrons. Mas eu também posso fazer o quê? Atrair os 4 elétrons desse alguém. Na verdade, qualquer coisa entre esses dois números é possível. Quantos elétrons eu tenho aqui? Alguém pode atrair os meus 5 elétrons. Mas eu posso atrair também os 3. A base é o octeto, tá? A base é o octeto. Alguém pode atrair os meus 6 elétrons e eu atrair os 2 deles. Alguém pode atrair os meus 7 elétrons e eu atrair um deles. Aí eu vou gravar esse negócio, não precisa gravar nada, tá vendo os primeiros números lá em cima? É o mesmo número da família de cada um. E os números aqui embaixo. A partir do momento que a eletronegatividade passa a ser uma coisa importante, aí eu botei a possibilidade deles também atraírem. Agora me ajude mais só um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo. Tá vendo aqui? Quando Lavoisier pensou esse sistema de nomenclatura, ele não tinha as cargas. Ele tinha oxigênios, não era assim? Ele não tinha ideia de carga. Ele tinha noção de oxigênio. O oxigênio está em qual grupo aqui, pessoal? Ele é o mais eletronegativo. Só perde para o fundo. Então toda vez que o oxigênio aparece, ele é mais eletronegativo que os outros. E cada oxigênio quer atrair quantos elétrons? Então sabe o que vai acontecer? Lavoisier não pensou no número, ele pensou quantidade de oxigênios. Mas as quantidades de oxigênio têm a ver com isso daqui. Os números estão saltando de 2 em 2, porque cada oxigênio que chega ou que sai faz esse número variar de 2 em 2. Então você sabe o número lá de cima e está mexendo aqui no número lá de baixo. Então aqui, que foi aqui, que foi um carinha assim. Nada. Agora em mim. Abriu para cá. Perfeito 2 em 2. Tranquilo ali. Cambada, me ajuda só em uma coisa.
Lavoisier pensou nos oxigênios, ele pensou em nomenclatura associada ao oxigênio, não foi? Então lá vamos nós brincar com isso daqui. É sua maior carga? É seu maior comportamento? Como é que a gente fala? Ico. Olha o contexto que eu estou perguntando vocês, têm que começar a acostumar com o contexto, porque a gente tem um problema seríssimo. A gente está em um contexto, faz a pergunta, não leva outro contexto, senão porque ele não respeita o contexto. E a prova do Enem é contextualizada. O nome dessa substância? Gás? Na verdade, gás carbônico não é um nome muito interessante para ele, porque se ele fosse sólido, você não falaria gás carbônico sólido. Né? Então, vamos assim, de óxido carbônico. Qual o óxido carbônico? Você entende que é mais 4 que eu falei carbônico? Sim. Ou você pensou em calcular a carga? Os dois. Então a gente precisa, a Karina foi bem sincera aí, eu acho legal isso, porque a gente fala, eu preciso começar a ver o que é mais rápido para mim. Se eu não estou com a tabela periódica na mão para saber que ela é do grupo 4A e usar esse ICO, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou ter que calcular o NOx. Mas se ele pegar e me der uma tabela e trabalhar em cima do ICO, um abraço, velho. Um abraço, eu vou trabalhar em cima do que ele está me trazendo. ICO, que também pode ser o quê? Carbonato de sódio. Qual o NOx do carbono? Você está vendo? Eu não preciso ver a fórmula, eu só preciso ouvir. Ou ler. Carbonato de sódio. Carbono com NOx mais 4. O CO2 vai sofrer uma série de reações e vai se transformar no carbonato de sódio. Aí vem o vestibular e pergunta para você. Houve oxidação? O óxido carbônico vai se transformar em carbonato de sódio. Houve oxidação? Olha o que ela pegou e falou aqui. A terminação é ico e ato, não mudou nada. Ah, eu só acertei porque eu calculei. E se não tivesse as fórmulas? Ah, eu vi mais oxigênio e pensei que estava oxidado. Mas são substâncias completamente diferentes. Ico e ato, não houve mudança. Olha de novo. Fosfórico. Tudo bem? Fosforoso. Vou perder oxigênio agora, ó. Hipo significa menor. Menor que o uso. Você está em um padrão que você ficou abaixo do uso, velho. Abaixo do uso, abaixo do uso. Nítrico, nitroso, nitrato, nitrito, fosfato, ciclo do fósforo, fosfato, fosfito, redução. Hipofosfito, reduziu mais ainda. Sulfúrico, sulfuroso, sulfato, ciclo do enxofre, sulfito. De boa, ouvindo, praticando. Agora a gente vai encher o saco com outras práticas aí. Ó. Hipocloroso. Ou então hipoclorito. Hipoclorito de sódio. Ó, o sódio não fala nada. Hipoclorito, já sei qual é a carga dele. Hipoclorito ferroso. Eu tive que dizer qual era o que é que o cloro estava fazendo e o que é que o ferro estava fazendo também. Hipoclorito férrico. Duas informações a respeito do ferro e a respeito do cloro. Oso, ico, facinho esse, ó. Contrário de hipo. Hiper. Aí a química só usa o pé. Do hiper. Pé. Clórico ou pé clorado. Clorato, clorito. Agora me ajuda aqui. E se fosse aqui, assim, lê aqui? Cloreto. Que substância é essa? Por que cloreto? Porque o cloro está com o seu NOx preferencial, uma vez que ele é o mais eletronegativo. E por que de sódio? Porque o sódio só tem um comportamento. Ah, eu falei porque eu não tinha decorado esse nome, né? Não é nada para você decorar. Aqui. Eto. Aqui. Olha isso aqui, quem é? É aqui alguém? Eto. Lembra dos hidrocarbonetos? Quem eram os mais eletronegativos? Carbono.
Próxima aula a gente vai botar oxigenada. E o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, pode chamar de hidrocarboneto. Só tem duas coisas aqui, uma coisa que a gente precisa pegar e montar. Ó. Lê ali. Acabando nossa aula. Ido. Quando você vem montando as coisas, você pegar do inglês, fica tudo assim, ó. Ó. Perfeito? Agora é esse. No português, isso virou. E isso virou o quê? O único que não usa eto quando está com sua carga preferencial é o oxigênio. É por isso que a gente chama de aletos, a gente chama de sulfetos, a gente chama de óxidos. Então, óxido, o oxigênio vai dar uma carga menos 2. Tudo bem? Você vem já vendo na aula que vem ácidos e bases. Tá? Então, aula que vem inorgânicos. Ou ácidos inorgânicos e alguns ácidos orgânicos. Aí vai. Ô, Jacinho, me dá aquele papelzinho para o controle de quem está contando em pagar.